Você já reparou como algumas coisas que antes pareciam tão simples hoje exigem mais esforço? Subir um degrau, carregar uma sacola de supermercado, levantar da cadeira sem apoiar as mãos. Essas pequenas mudanças que vão chegando de mansinho, muitas vezes a gente coloca na conta da idade, como se fosse natural perder força com o tempo. Mas será mesmo que isso precisa ser assim? Quero que você me acompanhe nesta conversa, porque vamos falar de algo que talvez você nunca tenha ouvido falar pelo nome, mas que pode estar afetando seu corpo sem você perceber. A sarcopenia, esse ladrão silencioso de força que vai tirando da gente, pouco a pouco, a liberdade de viver com autonomia. Eu sei que falar de perda de força e de limitações pode parecer pesado, mas não é esse o caminho que eu quero seguir aqui. A ideia desta conversa é te trazer clareza, esperança e, principalmente, mostrar que você tem muito mais controle sobre isso do que imagina. Porque se tem uma coisa que o tempo me ensinou, é que envelhecer não precisa significar perder a sua essência, sua vitalidade, sua independência. E esse ladrão que parece estar roubando sua força tem como ser barrado, desde que a gente saiba o que está acontecendo e aprenda a cuidar de nós mesmos com carinho e estratégia. Pensa comigo. Seu corpo é como uma casa, onde você mora desde o dia em que nasceu. Com o passar dos anos, algumas coisas naturalmente vão mudando. A pintura descasca, os móveis precisam de reparos, as portas rangem, mas nada disso é sinal de abandono, certo? É sinal de que a casa está viva, de que você vive nela. O problema é quando a gente deixa de cuidar. A sarcopenia é como um vazamento silencioso nessa casa. Ela vai corroendo sua força muscular aos poucos, sem alarde, e de repente você se pega com mais dificuldade para fazer tarefas que antes pareciam tão simples. Agora, quero que você pense na última vez que sentiu dificuldade em algo corriqueiro. Talvez tenha sido abrir um pote de vidro, levantar uma mala leve ou simplesmente se abaixar para pegar algo no chão. A sensação de fraqueza não é apenas física, ela mexe com nossa confiança. A gente começa a ter medo de cair, de se machucar, de incomodar os outros pedindo ajuda. É como se uma sombra fosse crescendo na nossa vida, tirando a nossa coragem de fazer coisas que antes eram prazerosas. Mas deixa eu te dizer uma coisa muito importante. Essa sombra não precisa ser definitiva. O que poucos falam é que a perda de massa muscular e de força não é só uma questão de envelhecer. Ela está ligada ao sedentarismo, à alimentação, ao jeito como a gente trata o nosso corpo ao longo dos anos. É claro que o tempo traz mudanças, mas essas mudanças podem ser suavizadas, revertidas e até evitadas quando a gente decide olhar com carinho para o próprio corpo. Eu vejo isso como uma forma de amor próprio. Quando você cuida dos seus músculos, você não está apenas cuidando da sua força, mas da sua liberdade. Porque a força é a chave para continuar caminhando com segurança, abraçando quem você ama sem medo de cair, e indo e vindo sem depender de ninguém. Eu sei que muitas vezes a gente se acostuma a colocar a nossa saúde em segundo plano. É tanta correria, tantas responsabilidades, que acabamos deixando de lado pequenos hábitos que poderiam mudar tudo. E quando percebemos, parece tarde demais. Mas nunca é tarde. Nunca é tarde para começar a recuperar um pouco daquilo que foi perdido. Nunca é tarde para investir em nós mesmos. E esse é o ponto em que quero te levar. Não importa a sua idade, você ainda tem controle sobre o seu corpo, sobre sua história, sobre sua autonomia. Talvez você esteja pensando, mas eu já tenho tantos anos, será que isso ainda faz diferença? Faz sim. Eu já vi pessoas com mais de 80 anos recuperando a confiança ao subir uma escada, ao andar sozinhas na rua, ao voltar a brincar com os netos no parque. E não estou falando de milagres nem de soluções mágicas. Estou falando de escolhas simples, de hábitos diários, de pequenos ajustes que podem transformar a sua relação com o corpo. Vamos imaginar uma cena. Um idoso que sempre amou passear na feira do bairro, mas que começou a evitar sair porque tinha medo de tropeçar. Com alguns meses de cuidado, de exercícios feitos com orientação, ele voltou a caminhar com segurança, sentiu de novo o prazer do vento no rosto, o som das conversas, o cheiro das frutas frescas. É isso que eu quero te ajudar a enxergar, que existe um caminho para manter sua independência e alegria. A sarcopenia pode até bater na porta, mas você pode escolher não deixar ela entrar.
E não pense que isso se trata apenas de estética, de ter músculos aparentes. A questão aqui é funcionalidade. É poder abrir a porta da sua casa sem dificuldade, levantar da cama sozinho, se abaixar para fazer um carinho no neto sem sentir medo. É ter energia para viver, porque quando o corpo enfraquece, não é só a força que vai embora, é também a nossa confiança. E confiança é tudo nessa fase da vida. Eu quero que você comece a se olhar com outros olhos. Ao invés de pensar no que já perdeu, pense no que ainda pode ganhar. E não é conversa fiada. A ciência já mostrou que o músculo responde aos estímulos em qualquer idade. Isso significa que você pode sim ficar mais forte, mesmo depois dos 60, 70, 80 anos. E essa força não é apenas física, ela reflete em tudo, na sua postura, na sua autoestima, no seu humor. Imagine acordar sem dores, sem medo de se levantar, com energia para começar o dia. Isso é possível. O primeiro passo é entender o que está acontecendo com o seu corpo e por que isso importa tanto. A partir daí, a gente pode construir juntos um plano para mudar essa realidade. Porque você merece viver bem, com qualidade, sem o peso de achar que envelhecer significa se entregar. E se você está achando esse conteúdo útil, contribua com seu like. Isso nos mostra que você está aqui com a gente, atento, presente. E se ainda não fez isso, inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos. Seu apoio nos ajuda a continuar criando bons conteúdos para informar e inspirar você. Agora, vamos seguir em frente. Sabe o que mais me impressiona nessa história toda? É como a gente passa anos acreditando que envelhecer é sinônimo de enfraquecer, quando, na verdade, o corpo está sempre pronto para reagir se a gente der a ele os estímulos certos. A sarcopenia não aparece de um dia para o outro, ela é sorrateira. Começa quando você decide descansar um pouco mais no sofá, quando deixa de fazer aquelas caminhadas que gostava, quando acha que uma dorzinha no joelho é desculpa suficiente para não se movimentar. Aí, sem perceber, os músculos que te carregam todos os dias vão perdendo força, ficando menores, e cada movimento exige um esforço maior. Mas veja, isso não é motivo para se culpar. Todos nós temos fases em que nos sentimos cansados, em que a rotina pesa, em que ficamos mais quietos. O importante é que agora que você entende o que está acontecendo, pode escolher agir diferente. Pense em como seria bom voltar a ter firmeza ao caminhar, se sentir confiante ao subir uma escada, não precisar pedir ajuda para coisas simples. Essa sensação de independência é uma das maiores riquezas que você pode ter. E não estou falando de passar horas na academia levantando peso pesado, nem de virar atleta da noite para o dia. O que seu corpo precisa são de movimentos inteligentes, adaptados à sua realidade, feitos com segurança. Pode começar com algo tão simples como levantar da cadeira algumas vezes ao dia sem se apoiar ou usar garrafas de água como pesos para fortalecer os braços. Esses pequenos gestos, repetidos com regularidade, são como sementes plantadas. Aos poucos você começa a colher os frutos. Outro ponto importante que pouca gente fala é que a alimentação tem um papel enorme na prevenção e no combate à sarcopenia. Com o passar dos anos, nosso apetite muda e muitas vezes passamos a comer menos proteína, que é essencial para construir e manter músculos fortes. Não precisa de dietas mirabolantes nem gastar fortunas com suplementos. O segredo está em se alimentar bem com comidas simples e nutritivas. Ovos, peixes, feijão, lentilha, frango, leite, iogurte, tudo isso pode fazer diferença na sua força e disposição. Eu gosto de pensar no corpo como uma máquina viva, que precisa de combustível certo para funcionar bem. E quando falamos de músculos, esse combustível é a combinação de boa alimentação, movimento e descanso de qualidade. É um equilíbrio. Não adianta comer bem se você não se mexe, assim como não adianta se exercitar sem se alimentar de forma adequada. Os músculos são gratos quando recebem atenção. Eles respondem rápido e essa resposta traz não só mais força, mas também mais energia para a vida. E sabe o que é mais bonito nisso tudo? É que ao cuidar de si, você não está apenas ganhando força física, mas também está dizendo ao seu corpo: eu me importo com você. Essa mensagem é poderosa, porque muitas vezes na correria da vida a gente se coloca em último lugar, sempre priorizando os outros, mas chega uma hora em que precisamos virar esse jogo. Não por egoísmo, mas porque quando você está bem, consegue viver melhor e até cuidar melhor das pessoas que ama. Eu vejo muitos idosos que se sentem invisíveis.
como se o mundo tivesse esquecido deles. Mas o mundo começa dentro da gente. Quando você se reconecta com o seu corpo, com a sua força, com a sua vitalidade, é como se uma luz acendesse. As pessoas ao redor percebem. Seus netos vão notar que você está mais animado para brincar. Seus amigos vão ver que você está com mais disposição para sair, para conversar, para viver. Essa energia é contagiante e ela começa com passos pequenos, dados todos os dias. E não vamos esquecer de uma coisa fundamental. A sarcopenia aumenta o risco de quedas. E cair para um idoso não é só um susto. Pode significar fraturas, cirurgias, longas recuperações. Mas quando você fortalece os seus músculos, está construindo uma rede de proteção. Você fica mais estável, com mais equilíbrio, mais confiança. Cada vez que você levanta da cadeira sozinho, sem se apoiar, está treinando o seu corpo para evitar essas quedas. Outro detalhe que faz diferença é manter atividades prazerosas. Exercício não precisa ser sofrimento. Se você gosta de dançar, dance. Se gosta de caminhar no parque, vá caminhar. O importante é que seu corpo se mova de uma forma que te dê prazer. Movimento é vida. Pense no que te fazia feliz quando era mais jovem. Talvez seja a hora de resgatar alguns desses hábitos. O corpo tem memória. Ele responde com alegria quando a gente volta a fazer o que gosta. E tem também a questão do emocional. A perda de força muitas vezes vem acompanhada de tristeza, de uma sensação de impotência. Parece que o corpo está nos traindo, mas na verdade, ele só está pedindo atenção. Olhar para si mesmo com carinho, reconhecer os seus limites e trabalhar dentro deles é um ato de amor próprio. Cada alongamento que você faz, cada refeição saudável que você escolhe, cada passo dado ao ar livre é uma mensagem para você mesma. Eu me importo com a minha vida. Eu escolho viver bem. Eu quero que você imagine como seria acordar amanhã com uma disposição maior. Não precisa ser uma transformação radical. Basta um pouco mais de energia, um pouco mais de confiança. Esse futuro está ao seu alcance, mas ele depende de escolhas feitas hoje. Pequenas escolhas, como levantar da poltrona e dar uma volta pela casa, como preparar uma refeição saudável, mesmo que simples, como decidir que você merece se sentir bem, porque merece e muito. Essa jornada não é sobre perfeição, nem sobre correr contra o tempo. É sobre se reconectar com o prazer de viver. É sobre ter orgulho de si mesmo, de cada conquista, por menor que pareça. Porque cada passo conta. Cada gesto de cuidado com o corpo é também um gesto de cuidado com a alma. Sabe, eu gosto de pensar que envelhecer é como cuidar de um jardim. Se você deixa de regar, as plantas começam a murchar. Mas quando você se dedica, mesmo que com pequenas doses de atenção todos os dias, o jardim volta a florescer. O corpo humano não é diferente. Ele pode estar cansado, pode ter passado por anos de descuido, mas quando você decide cuidar dele, ele responde com uma gratidão imensa. Seus músculos, seus ossos, sua mente, tudo começa a trabalhar a seu favor. Eu me lembro de uma senhora que conheci, a Dona Teresa. Aos 72 anos, ela me contou que tinha desistido de sair de casa porque sentia medo de cair. Sua vida era praticamente o sofá da sala e a cadeira da cozinha. Quando alguém falava sobre exercícios, ela estava gisada, achando que isso era para jovens. Mas um dia, depois de uma queda leve que deixou um hematoma no braço, ela percebeu que precisava fazer algo. Começou com uma simples rotina. Levantar da cadeira 10 vezes, 2 vezes por dia. No começo, parecia um esforço enorme, mas ela não desistiu. Com o tempo, acrescentou caminhadas curtas pelo quintal, depois pelo bairro. Meses depois, a Dona Teresa não só caminhava sozinha, com confiança, como voltou a frequentar o grupo de amigas na praça. Ela me disse que sentia que tinha ganhado a vida de volta. Histórias como essa me emocionam porque mostram que nunca é tarde demais para mudar. Seu corpo está pronto para se transformar, mesmo que você sinta que já não tem mais a mesma energia de antes. É justamente por isso que começar hoje é tão importante. Cada músculo que você fortalece é uma promessa de mais independência. Cada passo que você dá é uma vitória sobre a sarcopenia.
Eu sei que às vezes dá medo. Medo de tentar e falhar, medo de sentir dor, medo de descobrir que não consegue. Mas a verdade é que você não precisa fazer tudo de uma vez. Não precisa correr maratonas nem levantar pesos enormes. Precisa apenas começar. O segredo está no primeiro movimento. E esse primeiro movimento abre caminho para os outros. Aos poucos o corpo ganha confiança, a mente se fortalece e aquele medo que parecia tão grande começa a desaparecer. E não pense que isso é só sobre força física. É também sobre autoestima, sobre olhar para o espelho e se sentir vivo, capaz. É sobre não aceitar que a idade defina quem você é ou o que pode fazer. A sarcopenia é sorrateira, mas ela não é invencível. Ela perde força diante da sua determinação, do seu cuidado, da sua vontade de continuar vivendo com qualidade. Eu quero que você imagine, daqui a alguns meses, acordando sem aquele peso nas pernas, subindo uma escada sem esforço, sentando e levantando sem medo. Imagine se sentir seguro, com energia para passear com os netos, para fazer aquela viagem que você tem vontade, para dançar quando ouvir sua música favorita. Tudo isso começa com pequenas escolhas de hoje. O caminho pode parecer longo, mas ele se constrói passo a passo. E cada pequeno passo é motivo de comemoração. Porque cada vez que você escolhe se levantar do sofá, está dizendo para si mesmo: eu escolho viver com mais saúde. Eu escolho viver com dignidade. E não há nada mais bonito que isso. Se essa conversa te tocou de alguma forma, compartilhe isso com alguém que você gosta. Talvez um amigo, um irmão, um vizinho que precise ouvir essas palavras. Vamos espalhar essa mensagem de que envelhecer não é sinônimo de enfraquecer, mas uma oportunidade de se reinventar. E me conta aqui nos comentários, você já sentiu essa perda de força? Quais pequenos passos acha que pode começar a dar hoje? Sua história pode inspirar outras pessoas. Eu fico muito feliz por você ter ficado comigo até aqui. Esse é o primeiro passo de uma jornada linda que você pode construir. Nunca se esqueça, o cuidado com o corpo é também um cuidado com a alma. E cada escolha que você faz agora pode te dar mais anos de vida ativa, saudável e cheia de momentos que valem a pena. Você merece isso. Então vamos juntos, um movimento de cada vez, porque a vida ainda tem muito a te oferecer. Curta, se inscreva no canal Vida Lúcida e ative o sino para continuar recebendo toda semana conteúdos como este. Sua participação ajuda a manter esse espaço vivo e útil para milhares de pessoas. Obrigado por me ouvir até aqui. Seja bem-vindo ao Vida Lúcida e eu te recomendo esse próximo vídeo que também está simplesmente esplêndido.